Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um culto ao nosso Deus. E como disse o salmista, lá no Salmo 122, deveríamos estar alegres, né? Como ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que não podemos ir à casa do Senhor. Nessa situação que estamos agora de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, nós formamos a igreja. Então, apesar da separação física, nós podemos estar unidos. Estamos unidos em Cristo, mesmo separados. E graças à tecnologia, nós podemos até, de certa forma, estarmos unidos também fisicamente. Nós podemos nos ver, nós podemos estar de alguma forma juntos. Então, dessa forma, pensando nisso, vamos participar desse culto com a expectativa ansiosa, mas confiante de que em breve estaremos juntos outra vez. E ao mesmo tempo com a alegria daqueles que estão unidos em Cristo, mesmo à distância exigida pelos cuidados sanitários. Vamos orar agora, irmãos. Te agradecemos, Senhor, pela tecnologia que Tu colocaste diante de nós, com a qual nós podemos estar te prestando esse culto, separados, mas juntos, Senhor. Agradecemos que tens cuidado de nós, apesar de toda essa dificuldade que tenha acontecido, Senhor, em nosso planeta, em nosso país, em nossa cidade e aqui entre nós. Tu sabes que cada um de nós anseia por estarmos novamente juntos, Senhor, reunidos na nossa igreja, reunidos naquele local que gostamos de estar juntos, Senhor. Mas, apesar disso, percebemos, Senhor, é o poder do Teu Espírito atuando em nós, nos unindo, Senhor, de uma forma sobrenatural. Que Tu possa aceitar esse nosso culto que prestamos a Ti, culto imperfeito, e que possamos ser alimentados, Senhor, ser alimentados pela Tua presença, a presença do Teu Espírito e pela Tua palavra, a palavra que nos será ministrada ao longo desse culto, Senhor. Que Tu possa unir a cada um, Senhor, no Teu amor e unir-nos também pelo Teu Espírito, Senhor, que habita em nós. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, que nós oramos. Amém. Vamos pegar nossas Bíblias. Imagina que estamos indo a um culto, então devemos ter nossas Bíblias em mãos. Se alguém está com a Bíblia em mão, é a oportunidade de pegar. Nós estaremos lendo o trecho da Palavra de Deus que se encontra em Mateus 4, versículos de 1 a 11. Eu vou estar lendo com a participante desse culto, está aqui do meu lado. Eu vou ler os ímpares, a Sueli vai ler os pares. Vocês em casa também poderão estar lendo da mesma forma. Se vocês tiverem alguma companhia, pode fazer de forma responsiva. Senão, vocês estarão lendo conjuntamente comigo. Esse é o texto que servirá de base para a mensagem que o pastor nos trará. Estejamos então lendo Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus possa estar abençoando a sua palavra que foi lida. E já vamos ter a mensagem que será trazida pelo nosso pastor, reverendo Alex. Mas antes, vamos estar sendo conduzidos
por um cântico, na verdade nós vamos cantar esse cântico, tá? Que será tocado ao fundo. Ele está no nosso inário Novo Cântico, que é o de número 108, que fala que somos felizes com Jesus. Em qualquer situação, né? Mesmo nessa pandemia, apesar de todas as dificuldades, podemos e devemos ter a certeza e a tranquilidade que somos felizes com Jesus. Estejamos então cantando esse hino, vocês aí cada um em sua casa, e depois teremos a palavra pelo reverendo Alex. Senhor, no meio de um momento de fragilidade como esse, que transformamos um simples gesto de lavar as mãos em ser o gesto, me questiono como este momento atual pode ser a ferramenta de transformação, amadurecimento para as nossas vidas. Ó Senhor, preciso cultivar minha maturidade espiritual. Olá, gente querida da Igreja Presbiteriana do Grajaú. Um abraço carinhoso a cada um de vocês e a você que, mesmo não sendo da Igreja do Grajaú,
está sintonizado, sintonizada conosco, participando desse culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Meu desejo sincero é que a graça de Cristo esteja enchendo sua vida, enchendo a sua casa, que você esteja experimentando esse tempo de adoração na presença de Cristo. Coisa boa a gente poder ouvir esse hino, ouvir e cantar junto, porque eu não consegui ficar sem cantar. Esse hino que fala tão de perto para o nosso coração, escrito numa situação tão intensa como a que muita gente tem vivido nesses tempos. O autor desse hino escreveu essa letra logo depois de uma tragédia pessoal. Ele perdeu toda a família, esposa e filhos, num naufrágio, e ainda assim a sua fé em Cristo se manteve firme. Privilégio. Espero que esse seja o nosso privilégio também. Mas foi muito gostoso poder cantar esse hino. A gente se lembra e tem a vontade grande de estar juntos de novo. Agradeço aqui a turma da música, ao Márcio, ao Robson, a Lúcia, Ana Paula e Paola, que nos abençoaram com esse cântico. Muito obrigado. Ficou um arranjo muito bonito, dá até vontade da gente, quando voltar a se encontrar, a gente cantar esses hinos com os arranjos tão bonitos assim, tão diferentes, falam muito de perto para a gente. Estamos falando em voltar, né? Está todo mundo com muita vontade de se reencontrar, pelo menos eu estou. Eu tenho feito contato com muitas pessoas, tanto pelo WhatsApp como pelo telefone, as pessoas falando da saudade da gente se reencontrar. Está chegando o tempo, mas ainda não vamos voltar agora. Quero aproveitar esse momento para dizer para você que nessa semana, no início dessa semana, o Conselho se reuniu, nós conversamos por videoconferência, falando exatamente sobre o nosso planejamento de retorno. Talvez você saiba que muitas igrejas já estão voltando às atividades, mas nós entendemos que ainda não é o tempo para a gente. Você sabe que nossa igreja tem muitas pessoas idosas e nós queremos manter, preservar e cuidar uns dos outros. Mas nós estamos com vontade de retornar sim. Por isso o Conselho já começou a planejar um protocolo de retorno. Não vamos voltar agora, mas já temos alguns passos que nós decidimos dar. A partir agora do início de julho, já no primeiro domingo de julho, os nossos cultos vão ser transmitidos direto do templo. Aí a gente vai ter aquele gostinho, né? Como se a gente estivesse dando um passo a mais para a gente chegar perto. Então os cultos vão ser transmitidos do templo, mas só com a equipe, e eu vou estar lá, eventualmente os dirigentes e a equipe de louvor, mas nós não teremos a congregação, mas já é um passo à frente. Vamos, durante o mês de junho, transmitir já a partir do templo. E se tudo der certo, se a pandemia estiver estabilizada, as questões estiverem mais bem tratadas, não houver um outro surto, o Conselho já está pensando em autorizar a reunião dos grupos de formação espiritual já na igreja a partir da segunda quinzena de julho. Os grupos de formação espiritual são grupos pequenos, não ultrapassam 15 pessoas, então podemos nos reunir guardando todas aquelas precauções, usando máscara, com distanciamento, com higienização, sem contato pessoal próximo, mas vamos poder nos reencontrar. E também durante a segunda quinzena de julho, o Conselho vai observar, vai conversar com a própria congregação, nós vamos nos contactar para, se as coisas se encaminharem para a flexibilização e a segurança sanitária, nós podemos pensar em recomeçar a nos encontrar em culto a partir do mês de agosto. Mas esta data ainda não é certa, porque nós vamos, a cada semana, estamos observando a evolução da pandemia. Então, mas nós estamos planejando, se a pandemia regredir, nós vamos começar a nos reunir em culto, possivelmente a partir do mês de agosto, mas também um culto reduzido. Não é um culto normal como nós costumamos fazer. Talvez nós façamos inscrição para os cultos, então são possibilidades que a gente tem.
mas já é um passo à frente, né, irmãos? A gente já pode começar a contar o tempo para retornar. Então, a gente já tem essa expectativa, essas possibilidades, mas vamos sempre, conforme a gente vai compartilhando aqui nos nossos cultos online, nós vamos atualizando a você e também pelas nossas redes sociais. No final desse culto, após o amém, após a bênção, a oração final e a bênção, a gente sempre passa alguns avisos e aí então você vai poder estar sempre conectado com as nossas redes sociais, inclusive nossa central de recursos aparece nesses avisos no final do culto. Então é só você anotar e ficar sempre conectado nas nossas redes sociais e também se você quiser se salvar nos seus contatos do WhatsApp da igreja, você vai receber as informações. Enfim, essa é a satisfação, a boa notícia que eu tenho para dar para você, que é a possibilidade de a gente começar a pensar no nosso retorno para as reuniões presenciais, mas sempre aquilo que tem sido chamado de o novo normal. Vamos tratar com bastante cuidado e bastante atenção. Bem, você assistiu o vídeo também dessa nova série que nós estamos caminhando agora, começamos no domingo passado, que tem esse tema, Eu Tenho Aprendido. Esse é o assunto que nós estamos compartilhando, o que a gente tem podido aprender do Senhor nesse tempo de pandemia. E hoje a gente tem um passo a mais a dar. Mas antes vamos orar, pedir ao Senhor que nos conduza e nos abençoe nesse tempo de reflexão na sua palavra. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Senhor agora. Senhor bendito, nós te agradecemos porque podemos compartilhar as tuas sagradas escrituras, podemos falar do teu amor, falar do que o Senhor tem nos ensinado e da necessidade que temos de aprender cada vez mais e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Nessa hora em que a gente abre a palavra do Senhor e reflete nela, nós queremos ouvir a tua voz e queremos ser conduzidos pelo Senhor mesmo nos caminhos da vida. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Senhor e Deus verdadeiro. Por isso nós nos curvamos diante do Senhor, estendemos as nossas mãos para que o Senhor nos conduza. Entregamos ao Senhor a nossa mente, a nossa compreensão, os nossos ouvidos de forma especial agora para ouvirmos tua voz. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós pedimos que nos permitas escutar o Senhor com clareza. Fala aos nossos corações de forma profunda, o que eu quero te pedir para mim, para meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Nós hoje estamos começando, temos um outro tema. O tema de hoje, nessa série Eu Tenho Aprendido, que eu preciso cultivar a minha vida espiritual. Eu preciso cultivar a minha maturidade espiritual. Esse é um comando de Deus para nós, é um desejo do Senhor para cada um de nós. Mas eu queria começar essa reflexão bíblica falando de uma experiência que eu tive logo no início desse tempo de pandemia. Quando eu percebi que a gente ia ter que ficar realmente fechado em quarentena, e eu e a Cláudia, minha esposa, temos ficado em quarentena mesmo, com todo cuidado, uma das coisas que todo mundo pensou, não só a gente, mas todas as pessoas pensaram nós precisamos manter alguma atividade física. Eu e Cláudia temos o hábito de 3 vezes por semana irmos à academia, fazer hidroginástica, e eu gosto muito de correr também. Então, regularmente, às noites, algumas noites da semana, eu tinha o hábito de correr. Eu moro perto do estádio do Maracanã, então eu corria e correrei, com a graça de Deus, depois quando voltarmos, né, em volta do estádio novamente. E aí, com essa preocupação, nós pensamos, olha, uma boa maneira de manter a forma é subir e descer escada. Nós moramos num prédio de 10 andares e moramos no 2º andar. Então, logo que nós entramos, eu separei um primeiro dia e falei, que bom, vai ser bom, eu vou dar uma corrida, subir as escadas até lá o topo do prédio. Lá tem um espaço aberto, onde a gente pode tomar sol, e perto das antenas de telefonia tem um espaço, dá para alongar, tomar sol, vai ser muito bom. Então eu vou dar uma corrida pelas escadas e subir. Então nós moramos no 2º andar, aí a primeira vez eu fui sozinho, aí eu dei uma disparada. Eu que estou acostumado a correr e
e praticar hidroginástica. Falei, vou dar uma disparada, estou me sentindo bem, não tem nenhum problema de articulação. E aí disparei nas escadas, para cima. Gente, quando eu cheguei no 6º andar, eu já estava exausto, cansado. E fiquei surpreso comigo, porque achava que eu conseguia um pouco mais. Aí fui diminuir o ritmo, em vez de subir correndo como eu estava subindo, eu fui mais devagar, cheguei lá em cima, ofegante, tive que dar uma parada para descansar, retomar o fôlego. E foi uma surpresa para mim, porque eu pensava que estava em forma. Bom, não deixo de estar em forma, mas eu tinha esquecido 2 coisas. A primeira coisa que eu tinha esquecido é que, embora eu tivesse feito hidroginástica até alguns dias antes, eu já tinha parado de correr, deixado de correr há praticamente um mês. Então eu tinha diminuído a minha intensidade de meu exercício cardiovascular. Então o corpo sente, quando a gente tem o hábito de praticar corrida, quando a gente para um tempo grande, assim, de praticamente um mês, cerca de um mês, o corpo sente. E a segunda coisa que eu tinha me esquecido, não tinha medido certo, é que uma coisa é você correr no plano, outra coisa é você subir escada. É bem diferente. Então, me surpreendeu que eu não estava pronto para esse novo tipo de exercício. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu acho que isso acontece com a gente no cotidiano, fora do aspecto do exercício físico. A gente muitas vezes acha que está em boas condições, que está se saindo bem, mas quando a situação muda de figura, quando a gente vive um outro contexto que a gente não está habituado, que a gente não deseja, ou que a gente não espera, que exige mais da gente, aí a gente percebe que possivelmente a gente não estava tão bem quanto imaginava. Na vida interior também é assim. Eu acho que muitos de nós têm vivido nesse tempo de pandemia, têm experimentado esse tipo de sentimento. Talvez você imaginasse que você estava vivendo uma vida interior estável, segura, serena, confiante. A sua fé era uma fé meio que à prova de fogo, mas quando a gente vive a situação, às vezes a gente percebe que a gente não está tão bem, né? E aqui nós estamos vivendo esse nosso tempo de deserto pessoal, um tempo mais intenso, em que as situações não estão tão fáceis como a gente imaginava, e aí a nossa resistência interior vai sendo testada, né? A resistência da nossa alma, a nossa resistência emocional vai sendo colocada em prova, e a gente percebe essa nossa fragilidade, a gente percebe os nossos limites. No deserto, na situação difícil, as nossas fraquezas, as nossas lacunas ficam mais expostas. A gente percebe melhor, ou tem a possibilidade de perceber melhor como nós estamos por dentro. Esse tempo de pandemia é um período em que a gente pode se perceber, se a gente der atenção, se a gente se a gente investir, se dedicar a olhar um pouco mais para dentro, a gente vai se perceber melhor. Sem dúvida nenhuma, tempo de deserto, estou usando essa expressão deserto, não é? Tempo de deserto é um tempo difícil, é um tempo incômodo, mas também pode ser uma ocasião muito especial para alavancar a nossa vida. Quando a gente olha na Bíblia, a figura do deserto, a circunstância do deserto se repete muitas vezes. Para a gente lembrar alguns desertos e as quarentenas desse deserto, é muito curioso, porque realmente os desertos estão associados a quarentenas, literalmente. Veja só, na saída do povo de Israel do Egito, na travessia pelo deserto, Moisés ficou 40 dias no Monte Horebe, na cadeia do Sinai, recebendo os mandamentos do Senhor. O povo depois esteve no deserto por 40 anos. 40 anos. Um
pouco mais à frente, na época dos reis, o profeta Elias teve uma experiência interessante quando ele estava fugindo da perseguição feita pela rainha Jezabel. Ele estava passando por um momento de grande abatimento e ele dorme de depressão, perde as forças. Um anjo do Senhor vem, dá um alimento para ele e ele caminha durante 40 dias alimentado pelo Senhor até o Monte Horebe, também para ter aquela experiência de se encontrar com o Senhor naquele vento suave e tranquilo dentro da caverna. E depois, no Novo Testamento, o texto que nós lemos ainda há pouco, junto com o presbítero Rodney e a Sueli, a experiência de Jesus, a experiência de deserto de Jesus. 40 dias no deserto para ser tentado. O deserto, então, ele se repete na Bíblia e ele ao mesmo tempo que é incômodo, realmente é, ele pode ser uma ferramenta para o crescimento da nossa vida, para o nosso fortalecimento. Então, para responder a essa pergunta, como que nós podemos crescer cultivar a nossa maturidade espiritual, passando pelos desertos, é que nós escolhemos essa passagem de Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, que contam a experiência de Jesus no deserto. Jesus foi o ser humano mais maduro que já existiu. Jesus é o resgate do que Adão deveria ser, com a única diferença de que Jesus tornou-se mortal. Adão foi criado para ser imortal. Mas Jesus é inclusive chamado por Paulo de o segundo Adão, exatamente por isso. Então Jesus é o ser humano semelhante a nós, mais maduro que já existiu. Então ele serve de protótipo para as pessoas que amam a Deus, que seguem a Deus, que seguem a Jesus Cristo. Ele é o protótipo e ele também é aquele que nos dá condições de crescermos na nossa vida com o Senhor, na nossa vida interior. Então, olhando para a humanidade de Jesus, a gente não pode esquecer que Jesus era perfeitamente humano, passou por todas as circunstâncias que nós passamos, a diferença é que ele não pecou. Como é que os seus seguidores podem aprender sobre a necessidade de viver no deserto como, na verdade, uma oportunidade de servir melhor a Deus e de amadurecer como filhos e filhas do Senhor? É na experiência de Jesus que a gente vai encontrar orientações, direções para esse nosso processo de cultivar a maturidade espiritual. Vamos então nos lembrar do contexto em que a saída de Jesus para o deserto acontece. Alguns versículos antes, no capítulo 3 de Mateus, acontece um dos eventos assim mais gloriosos na vida de Jesus. É, na verdade, o evento inaugural do ministério do Senhor. O Senhor é batizado por João Batista. E ao ser batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma de pomba e ele ouve a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me alegro. A ele ouvi, deem atenção a ele." Ou seja, o Pai declara o seu amor a Jesus, a sua alegria em ser Pai do Senhor Jesus, e credencia o Senhor a iniciar o seu ministério. Quem não gostaria de ter esse tipo de credenciamento? Quem não gostaria de ouvir uma declaração de amor do próprio Deus, o Pai? Jesus recebe isso. E logo em seguida o texto diz: passado esse momento, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Veja só, isso não parece ser uma boa declaração de aprovação, parece que não combina com a declaração de amor que ele recebeu do Pai. Mas ele é levado, mesmo assim, com todo amor, e Deus não mente, todo amor que Deus tem pelo seu Filho, ainda assim, o Espírito Santo o levou ao deserto com um propósito específico. Jesus não foi ao deserto para fazer um espetáculo de poder. Ele estava só ali. Ele não foi ao deserto
para descansar. O texto diz que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então você imagina, se fosse comigo, eu ia achar muito estranho isso. E às vezes a gente acha estranho, porque nós somos levados a desertos. Você e eu estamos vivendo esse tempo. Parece que nós que cremos que Deus conduz a nossa vida, nós não admitimos que quem nos coloque numa situação difícil seja o inimigo. Porque nós não somos controlados por Satanás. Nós somos controlados por Deus. Deus é o nosso condutor. Então, se nós vivemos esse momento, a mão de Deus está aí. Ele nos trouxe até aqui, mesmo para viver esse deserto. Mas é exatamente nesse momento que Satanás se aproveita do momento de cansaço. O texto diz que depois de 40 dias, Jesus sente fome. E Satanás se aproveita dessa fragilidade de Jesus. Jesus tinha suas fragilidades, não pecados, mas fragilidades humanas. Cansaço, fome, sede. Ele viveu esses sentimentos, semelhante a nós. É nessa hora em que Satanás chega com toda a gana em cima de Jesus. E se aproveita desse tempo de fraqueza, de cansaço, de fome. E ele chega para Jesus e tenta Jesus. E eu queria fazer para a gente breves paralelos entre essa experiência e como em Jesus, no que Jesus viveu, nós podemos encontrar graça, podemos encontrar orientação, encorajamento e a presença do próprio Jesus para nos conduzir por caminhos que ele já passou. Caminhos difíceis que ele já passou, conduzidos pelo Espírito do Pai. Primeira coisa que eu queria destacar para a gente é que Satanás toca em Jesus, em primeiro lugar, no aspecto da identidade de Jesus. Então, a primeira coisa que Satanás diz, o primeiro tipo de avanço de Satanás é dizer para Jesus, ele fala isso em duas ocasiões, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, mas isso não havia dúvida. O Pai havia falado, este é o meu filho. Mas mesmo assim, Satanás ousou pegar Jesus no momento de fraqueza, de fragilidade e questionar tanto a identidade de Jesus como a própria declaração de amor do Pai por ele. Nos nossos momentos de fraqueza, irmãos, nós vamos ser tentados mesmo a questionar o amor de Deus por nós. Isso já não aconteceu com você? Você já não sentiu dúvidas se realmente Deus cuida de você, se Deus realmente tem esse grande amor, se Ele te deixa passar por esses momentos difíceis? Às vezes a gente desconfia das boas intenções divinas. Mas a despeito de qualquer dúvida, de qualquer fragilidade que a gente tenha, o nosso ponto de partida, o fato é que o nosso ponto de partida para o nosso crescimento na maturidade espiritual, no tempo de deserto, é nos lembrarmos de quem Deus diz que nós somos. Jesus não teve dúvida com respeito a isso. Jesus sabia quem ele era para Deus. Portanto, a insinuação de Satanás para ele, se és filho de Deus, não fazia sentido. Ele estava firme naquilo que Deus disse que ele era. Conosco também precisa ser assim. É uma questão de identidade. O nosso problema muitas vezes reside no fato de que nós demos muita atenção àquilo que se insinua a nosso respeito. Nós podemos achar que temos mais valor pelo que fazemos, pelo que nós temos, mas Deus diz o quanto nos ama. Nós nos tornamos filhos amados de Deus. É verdade que nós já estivemos distantes. Não há dúvida nenhuma, nós já estivemos afastados de Deus.
mesmo quem conhece o Evangelho desde cedo, ainda assim, só em algum momento da vida é que nós adquirimos compreensão profunda lá dentro do nosso coração, que tivemos esse encontro transformador com Deus através de Cristo, pela graça. Nós nos tornamos filhos de Deus. Já estivemos distantes, separados, como todos os seres humanos estão naturalmente separados de Deus, porque nós herdamos a natureza de Adão, a natureza do pecado. Esse vírus foi inoculado na natureza humana. Nós somos herdeiros diretos dessa natureza, infelizmente, mas quando Cristo nos alcançou, quando o Espírito Santo veio até nós, ele nos apontou para o fato de que Deus mandou o seu Filho para que o sacrifício perfeito de Jesus pudesse quitar a dívida que o nosso pecado nos impõe diante de Deus. E que todos aqueles que confiam no sacrifício de Jesus são transformados em filhos de Deus. E aí, então, Deus não é nosso juiz. Deus passa a ser o nosso Pai, nós passamos a ser filhos amados de Deus. Então, este é o ponto de partida do nosso crescimento espiritual, mesmo num tempo de deserto. A convicção de quem nós nos tornamos, de quem nós fomos transformados para Deus. Deixamos de ser seus inimigos, adversários, para nos tornarmos filhos e filhas do Senhor. Esse é o alicerce, é o ponto de partida, é a plataforma da qual nós começamos o nosso crescimento espiritual. Lembre disso. Nesse tempo de dificuldade, de deserto que eu e você estamos vivendo, esse é o grande patrimônio para a nossa vida espiritual. Quem Deus diz que somos, assim como ele falou para Jesus, que Jesus era o seu Filho amado, essa mesma aplicação se dá para a gente. Nós nos tornamos filhos e filhas amados e amadas por Deus. Quando a gente sabe disso, a gente recobra força e encorajamento, e as insinuações que Satanás pode fazer ao nosso respeito, venham elas de onde vierem, elas são neutralizadas por essa certeza no nosso coração. Então traga isso na sua mente. Coloque a sua confiança naquilo que Deus diz a seu respeito. Você se tornou uma filha, um filho amado de Deus através de Jesus Cristo. Então essa é a primeira lembrança, o primeiro aprendizado que a gente tem dessa experiência de Jesus no deserto. É uma questão de identidade. Nós recebemos uma nova identidade. Filhos e filhas amados e amadas do Senhor. A segunda coisa que essa experiência de Jesus fala para nós e nos ajuda, nos encoraja a crescermos e investirmos na nossa maturidade espiritual, é o fato de que muitas vezes nós seremos tentados através das próprias coisas de Deus. Mas o Senhor Jesus nos ensina a nos relacionarmos com Deus não a partir das coisas de Deus, não olhando especificamente para as coisas de Deus, mas olhando para Deus através das coisas que Ele nos dá. Veja bem, Satanás citou a Bíblia. Satanás sabia que Jesus tinha recebido durante toda a sua experiência, toda essa orientação da vida religiosa da época. Ele foi criado como um judeu normal, era criado, até aprendia a ler a partir das Escrituras. Então Satanás, nas duas primeiras tentações, ele cita as Escrituras do seu jeito, distorcendo, aplicando inadequadamente. Mas Jesus responde a Satanás com as próprias Escrituras, até mesmo na terceira tentação, quando Satanás já tinha desistido de usar as Escrituras. Porque Jesus, ele não conhece apenas as coisas da religião. Jesus não conhece apenas a Bíblia, as práticas religiosas. Jesus conhece o próprio Deus. Jesus conhece o Pai. Por isso, para Jesus, as Escrituras tinham um lugar certo, a posição certa. Elas não eram usadas de forma distorcida, porque Jesus conhecia Deus
que deu as Escrituras, que nos legou as Escrituras. Ele conhecia o próprio Pai, não conhecia apenas as coisas que a religião tinha ensinado para ele. Ele conhecia o próprio Pai. Isso representou o grande diferencial na vida de Jesus. Ele cultivou muito mais do que conhecimento bíblico, vamos dizer assim. O cultivo dele era de um relacionamento pessoal com o Pai que o amava e a quem ele também amava. Então, o que a gente aprende aqui é que conhecer as coisas de Deus não é o bastante para nos dar fôlego espiritual, para nos fazer crescer na graça e avançar no nosso amadurecimento espiritual. Quantas pessoas conhecem tão bem as coisas da Bíblia, as coisas da religião, mas ainda assim o seu caráter não tem sido transformado? É quando a gente conhece o Deus das Escrituras, através das Escrituras, é que nós passamos por essa experiência de transformação no caráter. Não apenas ganharmos vida eterna, mas já vivermos esse caráter cristão em transformação verdadeira aqui nesse mundo, aqui nessa vida. Então, embora as coisas de Deus sejam boas, sejam verdadeiras, elas não são o suficiente para nos fazer avançar. Elas são instrumentos de Deus. São boas, são válidas, mas a gente tem que enfatizar que elas não são o alvo da nossa vida. Deus é o verdadeiro alvo. Por isso, eu cultivo a maturidade espiritual quando eu busco a Deus e não quando eu focalizo apenas as coisas de Deus. Jesus, ele, na sua caminhada com o Pai, e ele já vinha caminhando antes mesmo do seu batismo, ele sabia quem era Deus. As Escrituras faziam sentido para ele, porque na sua jornada ele conhecia o Pai, o Deus das Escrituras. Por isso, o que nós precisamos enfatizar na nossa caminhada, na nossa vida, é exatamente o fato de que coisas de Deus são importantes, mas elas não podem ocupar o lugar central na vida. Quem ocupa o lugar central na vida é o próprio Deus. Essas coisas são meios, são ferramentas para o nosso crescimento espiritual. Por isso, a minha busca e a sua busca deve ser do próprio Senhor. A entrega da minha vida deve ser para o próprio Deus que me criou. A entrega da sua vida, dos seus interesses, deve ser para o Deus que te sustenta, que te preserva a vida. Essa é a chamada do Senhor. Esse é o exemplo que Cristo nos dá. As tentações vão acontecer no deserto. Vão sempre se repetir. Mas nós podemos crescer no meio do deserto quando nós nos lembramos que nessa hora é tempo de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor de perto. Irmãos e irmãs, esse deserto vai passar. É interessante que o fato de serem 40 dias nas histórias bíblicas nos apontam para isso. Nos fazem lembrar que todo deserto tem um tempo de duração. E Deus vai fazer com que esse deserto exerça o seu papel na nossa vida. E mais, quando esse deserto acabar, outros desertos vão chegar. Nós vamos passar por essa situação, por esse momento, vamos levar conosco as experiências, mas ali adiante na vida, nós vamos viver outras situações desérticas, de carência, de dor, de dificuldade. Por isso, a experiência atual pode ser um instrumento do Pai, um instrumento de Deus, para nos fazer crescer. Que essa experiência que a gente está vivendo, que esse tempo de deserto, esses nossos 40 dias, que são bem mais do que 40 dias, mas é um tempo limitado, possa nos ajudar a fazer duas coisas. Primeiro, nos ajudar a fazer um diagnóstico da nossa vida.
como nós temos estado na nossa caminhada com o Senhor. Se nossa maturidade espiritual tem avançado ou se a gente tem estado estagnado. A gente precisa olhar para dentro, olhar para a nossa vida e fazer uma autocrítica, sem que ninguém de fora precise nos dizer. Eu estou apenas te encorajando a fazer isso. Mas essa autoavaliação, ninguém faz por nós. Cada um de nós tem que entrar nesse caminho. E que eu possa perguntar assim, como eu realmente tenho estado na minha proximidade com Deus? Então, esse é um patrimônio que essa experiência de quarentena, de dificuldade, de deserto pode trazer para a gente. E que também essa experiência nos impulsione para a maturidade, para além desse momento. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante quando ele escreve aos Efésios. Lá no finalzinho de Efésios, numa passagem que é muito conhecida, ele fala sobre a armadura de Deus. E ele diz algo interessante que eu queria destacar aqui. Ele diz, se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois que vocês vencerem tudo, vocês permaneçam firmes. Nós agora podemos aprender a nos revestir da armadura de Deus, crescendo em maturidade, nos aproximando do Senhor. Que essa luta que a gente está passando não nos afaste de Deus, mas nos atraia para buscarmos mais o Senhor. E assim a gente possa se revestir da armadura de Deus, porque outros dias maus vão chegar. E quando esses dias maus vierem, nós vamos estar preparados para viver. O meu desejo sincero é que você experimente isso. E eu gostaria de trazer para vocês mais algumas sugestões. Como fizemos na semana passada, eu queria trazer algumas sugestões para você colocar isso em prática, para você se revestir, se fortalecer da armadura de Deus e crescer na sua maturidade espiritual. Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos ouvir uma canção agora, que fala muito para o nosso coração. A Vitória e a Rebeca vão nos abençoar, uma canção nova, semi-nova, vamos dizer assim, semi-nova, porque já está rolando nas rádios e nas redes sociais, na internet, mas nós não costumamos cantá-la na igreja, mas é uma canção que fala muito sobre transformação, fala sobre Deus nos modelar, promover em nós esse crescimento espiritual. Deus é perfeito, a gente se sente fraco, mas a gente sabe no fundo que a gente precisa mudar, e Ele nos dá essas condições. Então eu queria te convidar a acompanhar essa canção, e depois dessa canção nós vamos também ter uma palavra de encorajamento para servirmos uns aos outros, e depois eu volto para a gente poder compartilhar um exercício prático para que você desenvolva essa semana, para lhe ajudar a cultivar a sua maturidade espiritual, mesmo nesse tempo de deserto. Então, daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos acompanhar o louvor, vamos louvar junto com as nossas jovens irmãs, receber esse encorajamento para servir, e depois voltamos para esse fechamento com essa tarefa prática, esse exercício prático do nosso crescimento. Até já! Senhor, eu confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim. Eu te confesso, depois de todas as promessas que me fez, eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos à dúvida e ao medo. Mas eu sei quem é que nunca mudou, eu sei quem é que nunca falhou, eu sei que permanece fiel, eu sei de quem são os planos que nunca se frustram, eu sei quem não é filho do homem pra que minta, eu sei quem é que precisa mudar. Por isso, faz-me um vaso novo, faz
preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro. Complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com água da vida enchendo-me. Senhor, eu confesso, às vezes simplesmente eu não consigo acreditar. Eu te confesso que tem dias que eu não consigo ver, nem mesmo que pela fé as suas promessas uma a uma se tornarem realidade. Mas eu sei quem é que nunca mudou, eu sei quem é que nunca falhou, eu sei quem permanece fiel, eu sei de quem são os planos que nunca se frustram, eu sei quem não é filho do homem pra que minta, eu sei quem é que precisa mudar. Faz-me um vaso novo, faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro. Complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com água da vida enchendo-me. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre a campanha do Lar Samaritano. Primeiro de tudo, o placar vai mostrar que nessa semana nós conseguimos avançar aí mais de 10% em direção à meta estabelecida de 1.000 sachês. Faltam ainda aí 40 dias para o final da campanha e já temos 610 sachês, faltam só 390 para que a gente possa bater essa meta para a honra e para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, o Lar Samaritano está enfrentando hoje alguns desafios, principalmente financeiros, relacionados a esse momento particular de pandemia que nós temos vivido. Muitos desses desafios são decorrentes justamente de uma preocupação da instituição em proteger a saúde das pessoas que estão sob os cuidados dela. Os irmãos sabem que o Lar Samaritano trabalha com idosos. Não tem como entrar em detalhes a respeito desses desafios aqui agora, porque o meu tempo é curto. Mas quem desejar, quem quiser saber mais, fica à vontade, pode me procurar para a gente falar a respeito disso. Por isso mesmo que nesse ano a campanha está adotando o leite apenas como referência. A doação vai ser entregue em dinheiro, justamente para que a instituição tenha liberdade de usar os recursos como lhe for mais conveniente. A você que não doou ainda e gostaria de doar, fica a oportunidade, vai ser exibida agora a nossa conta poupança para você, para que você possa fazer o depósito ou a transferência. É muito importante que seja usada a nossa conta poupança, não a corrente, a poupança, porque é a forma que nós escolhemos de identificar rapidamente a finalidade da doação. Também aparece para você aí o valor de referência do sachê, repetindo que é só referência, mas se você quiser considerar no momento da doação, é R$ 6,80 por sachê. Uma outra forma de nos ajudar é também divulgar, ajudar a divulgar essa campanha para que mais pessoas fiquem sabendo dessa oportunidade de ajudar o Lar Samaritano. A você, uma excelente semana, que Deus te abençoe. Bem, estou aqui de volta agora para propor para você uma prática espiritual, um exercício de crescimento espiritual, como os livros que a gente tem lido na igreja chamam treinamento para a alma. Algo que vai lhe ajudar a investir
na sua maturidade espiritual, na sua maturidade como seguidor, como seguidora do Senhor Jesus. Mas antes eu queria dizer umas palavras breves. As coisas de Deus, conforme a gente falou ainda há pouco, no finalzinho da mensagem, elas não são ruins em si, mas elas podem se tornar coisas que até complicam a nossa caminhada espiritual. Por exemplo, oração. Oração ela é algo muito bom, Jesus nos ensinou a orar, mas ela se torna um problema quando ela passa a ser uma fonte apenas de reclamação, ou quando nós estamos centralizados em nós, nas nossas necessidades. Mas ela é algo maravilhoso quando nós aprendemos a ter a oração como uma maneira de adorar o Senhor, de fazermos silêncio e de dialogarmos, não só nós ficarmos falando com Deus, mas podermos parar e ter aquele tempo com o Senhor em que a gente derrama o coração, confessando os nossos erros, pedindo mudança para a gente, não apenas pedindo para as nossas necessidades. Então a oração, ela pode ser um obstáculo, até se ela é uma coisa formal, se ela é uma coisa sem conteúdo, uma coisa apenas uma prática meramente religiosa e ritualística. A leitura da Bíblia, por exemplo, ler ou estudar a Bíblia, ela pode ser um problema quando eu uso isso, por exemplo, para confirmar as minhas ideias, para confirmar as minhas opiniões, para procurar ali uma assinatura de Deus para aquilo que eu quero fazer. Ou então, quando eu uso a Bíblia como um horóscopo, um amuleto diário, aquela leitura bíblica para trazer, entre aspas, boas energias, né? Como algumas pessoas fazem, até algumas pessoas cristãs fazem. Isso pode se tornar um obstáculo, mas ela é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa quando a gente procura conhecer o que Deus quer para a gente através dela. Quando a gente procura conhecer o caráter de Deus revelado na Bíblia. Então a gente busca Deus através das Escrituras e não busca convencer a Deus através do nosso uso das Escrituras. Percebeu a diferença? Por isso, o exercício espiritual precisa ter esse viés, essa ênfase. Mas tudo isso, tudo aquilo que Deus nos fornece, podem ser recursos, instrumentos maravilhosos para que a gente possa conhecer melhor o nosso Pai Celestial. Então, o que eu quero te propor hoje não é algo novo. Na semana passada, eu trouxe para você a sugestão dos 30 minutos em 3 dias da semana. 30 minutos na prática. O que eu quero sugerir é que você faça isso de novo. Se você já fez nesta semana que terminou, você vai dar um tom diferente. Se você não fez, você vai poder fazer já com esse novo tom. O que foi na semana passada esses 30 minutos em 3 dias da semana? Nós vamos projetar isso no final do culto, depois da bênção. Nós vamos projetar os slides para você poder até copiar. Mas só para a gente lembrar. Durante 3 dias na semana, você vai escolher os dias que você quer fazer isso e separar 30 minutos, se possível de manhã. No primeiro dia, para você escrever, registrar 2 coisas que Deus te ensinou com clareza nesses 3 meses ou um pouco mais de reclusão. 2 coisas que o Senhor te ensinou com clareza. No segundo dia, você vai também tirar 30 minutos para registrar, responder a 2 perguntas. Como eu posso colocar em prática essas 2 coisas que o Senhor me ensinou? Número 1, nesse tempo ainda em que eu estou no meu deserto. E número 2, quando eu voltar às minhas atividades cotidianas regulares. Como eu posso colocar em prática? 30 minutos para você escrever isso. E no terceiro dia, também 30 minutos para responder a pergunta: o que eu vou fazer, como eu vou fazer para que eu não me esqueça do que o Senhor me ensinou nesses tempos de pandemia? Então, são 3 dias, mas
A ênfase que eu quero dar nessa semana para você é exatamente você fazer isso com ênfase na meditação e na oração a respeito do que você está fazendo. Não é um mero escrever alguma coisa, mas é procurar descobrir isso num tempo de conversa com Deus. O tempo em que você vai parar, vai fazer silêncio, olhar para dentro de você, fazer uma recapitulação desses tempos, como tem sido a sua caminhada com o Senhor nesse tempo de pandemia, o que Ele tem falado para você. Ou seja, a ênfase dessa semana é a ênfase exatamente na aproximação de Deus. Se na semana passada a ênfase foi na descoberta do que a gente precisa aprender, a ênfase dessa semana é fazer esse exercício agora com ênfase em dialogar com o Senhor, em parar, orar e conversar com o Senhor. Eu creio que isso vai ser uma experiência transformadora para nós, porque nós vamos viver coisas de Deus, mas buscando ao Senhor. O meu desejo é que a tua vida seja muito abençoada e fortalecida através desses exercícios. Então, eu te encorajo a buscar ao Senhor com esse exercício nessa semana, conversando com Ele, orando e se colocando diante dEle. O meu desejo é que a sua semana seja grandemente abençoada, fortalecida e que você tenha muitas experiências para contar quando a gente voltar a se reunir. Ou então você pode até mandar por mensagem para mim mesmo, por WhatsApp ou nas nossas conversas durante a semana. Enfim, que você cresça no Senhor e que o Senhor te abençoe poderosamente. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre nós. Senhor Deus bendito, muito obrigado por esse tempo que separamos para estar juntos te adorando. Obrigado porque o Senhor não tem barreiras, a tua graça não encontra limites, nada pode nos separar do teu amor e nada pode nos separar do teu amor que flui entre nós e que nos faz amarmos uns aos outros e nos sentirmos aproximados pelo amor do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, pelos louvores, pela oportunidade de orarmos juntos e te buscarmos. Quero te pedir que o Senhor estenda sobre nós as tuas mãos santas e poderosas e nos abençoe. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, que o amor de Deus, nosso bondoso Pai, e que a comunhão, a bênção e a presença do Espírito de Cristo seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Uma semana feliz e muito abençoada para você e para toda a sua casa. Até o nosso próximo encontro. Fique sintonizado conosco durante a semana, acompanhando as transmissões ao vivo e vamos interagindo ao longo dessa semana. A graça e a paz de Cristo para você e para toda a sua família. Amém.